Vamos conversar com Patrícia Evangelista, que sempre explica as coisas para a gente no detalhe e de uma maneira de fácil entendimento. Ela é especialista em previdência. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Prazer é todo meu, falando de um assunto super atual, né, que é a revisão da tese da vida inteira, e nem tudo está resolvido, tá? Primeiro, eu queria explicar um pouquinho o que significa isso, Vamos tá? lá. Quem tem direito à tese da vida inteira, essa revisão? Todas as pessoas que tenham feito recolhimentos bons, quando a gente fala consideráveis, de valores mais altos, para a Previdência antes de 94, antes de julho de 94, podem ser pessoas que estão encaixadas nessa tese. Por quê? Porque justamente os períodos que contribuiu em valores altos não foram considerados no cálculo da aposentadoria. Por quê? Porque há muitos anos já o cálculo é feito sobre a média de tudo que você contribuiu de julho de 94 Pra cá. até a data que você faz a solicitação da sua aposentadoria. Então a tese da vida inteira veio exatamente para isso, para dizer, olha, eu contribuí, só que justamente as minhas contribuições boas eram lá atrás e não as últimas ou os últimos anos. Então eu fui amplamente prejudicado, porque eu tive bons recolhimentos lá e os últimos não foram os melhores. E no cálculo do meu benefício foi considerado a média do que eu contribuí em valor menor. Então não seria justo. Então essa tese ela foi criada exatamente com a intenção de demonstrar ao Poder Judiciário que a pessoa ela tem o direito de ter o benefício com base na média do que ela realmente recolheu. E aí pegar ou para uns o tempo total e para outros o tempo reduzido, né? Então, nós tínhamos algumas vitórias e o Supremo Tribunal Federal julgou, né, em plenário virtual essa tese e entendeu que por 6 votos a 5 ela seria favorável, ela foi julgada procedente e a princípio ela estaria valendo. Estaria só aguardando o prazo, né, para que o processo fosse transitado em julgado, que fosse publicado o acórdão, para passar a valer para todas as pessoas que estiverem naquela situação. Acontece que, né, um dos ministros que votaram favorável, que era o relator do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, ele se aposentou. E um dos ministros pediram o que a gente chama de destaque do plenário. É solicitação de que haja uma nova votação. Eita. Que não se considere esse voto do relator, e sim do novo ministro. E esse novo ministro que entrou, ele fazia parte da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Então, todos estão receosos, porque se foi uma pessoa que foi da AGU, ela pode ser mais favorável ao INSS do que propriamente aos segurados, às pessoas que recebem o benefício. Que imbróglio. Então, a gente está realmente preocupado que vai acontecer a regressão. E também não existe nenhuma data já disponibilizada para quando terá a nova votação. Então, quer dizer, a gente ficou muito feliz com a notícia e agora talvez venha uma bomba e uma reversão dessa decisão. Não tem prazo para votar? Eles podem votar quando eles quiserem? Então, na verdade, como eles estão exigindo que seja feito um novo julgamento e que não seja virtual, seja físico realmente, aí não existe uma data prevista por lei de quanto tempo eles têm para votar. Depende da necessidade da pauta. E quer dizer, deveria ser uma pauta que teria... necessária. E enquanto isso, como é que fica? Fica ser privilegiada, tendo em vista que ela trabalha com questões previdenciárias que são de cunho alimentar, né? E enquanto isso, fica o dito pelo não dito. Exatamente. Então, por enquanto, ainda não está nada definido. Embora a votação tenha sido favorável, na prática, quem entrou com essas ações ainda não terão movimento no processo em função disso. Vai ficar parado até a hora que efetivamente o Supremo Tribunal Federal decidir. E eles também estão tentando demonstrar que a votação já foi firmada,
já aconteceu e que não pode voltar atrás. Então tá uma discussão no próprio Supremo Tribunal Federal para ver quem tem razão, se realmente vai votar de novo, se realmente aquilo já validou. Ou sai do Então zero. me parece um pouquinho de uma manobra política e isso tem nos deixado bastante chateado como profissionais operadores do direito, que batalhamos tanto pelos segurados, acreditando que as pessoas têm direito a um benefício mais digno, que contribuição foi feita. que a contribuição foi feita. Então a gente não está pedindo nada do que não seja justo. A Previdência Social, ela tem como característica principal a contributividade. Claro. Então, só tem direito a benefício quem contribui. Então, se eu contribuir em valores maiores e menores, tem que ser feito a média sobre tudo. Sem dúvida. Nada mais justo, entendeu? Tem perguntas do pessoal de casa, doutora. A primeira delas foi enviada pelo Cláudio. Eu me aposentei há aproximadamente 8 anos e as minhas melhores contribuições foram até 93, quando eu trabalhava registrado. Pois a partir desta data me tornei empresário e passei a pagar valores menores de contribuição. Eu posso solicitar a revisão? Provavelmente sim. Por que provavelmente sim? Porque tem que ser feito um cálculo para ter certeza. Mas do jeitinho que ele está falando aí, é praticamente 100%, 99% de certeza que vai ter direito, porque justamente os bons recolhimentos foram até 93 e justamente de 94 em diante ele passou a ser empresário e deve ter pago em valores menores. Então, por isso, provavelmente ele vai ter direito a essa revisão sim. Mais uma. Odete. Se eu entrar com pedido de revisão da tese da vida toda e vier a ter êxito, poderei receber os atrasados? Nossa, essa pergunta Odete. é super interessante. Por quê, Odete? Toda vez que a gente entra com uma ação de revisão, ela tem incidência sobre 2 enfoques. Tanto eu vou ter direito ao aumento do valor dos benefícios, do meu benefício para o resto da vida, como eu vou poder ter direito aos atrasados dos últimos 5 anos. Sempre o prazo prescricional são os últimos 5 anos. Então, como ele já, como ela, Odete, 8 anos já que ela está aposentada, ela vai ter direito aos últimos 5. Então, ela perdeu 3, mas não tem problema, né? Pelo menos vai receber os últimos 5 anos com juros e correção. Tá. A gente sempre fica com a impressão que paga mais do que recebe, né? Verdade. Wagner, consegui minha aposentadoria por idade no ano de 2018, mas eu não tenho contribuições para a Previdência Social e INSS antes de julho de 94. Mesmo assim, posso solicitar a revisão? Não, nesse caso não pode, porque só poderia se ele tivesse recolhimentos. Como ele não teve, então essa tese, essa revisão não serve para ele. Porque justamente se a tese quer reconhecer todos os recolhimentos anteriores a 94 e justamente ele não tem, para ele não se enquadra de forma alguma. Mais uma. Marília, estou aposentada há mais de 12 anos. Eu posso solicitar a revisão da tese da vida inteira? Infelizmente não, porque já passou o prazo decadencial. O que é isso? Tudo no direito tem que ter um prazo, pelo menos nesse sentido. E aí, a própria legislação previdenciária, ela fala no artigo 103 que você tem 10 anos para poder fazer a solicitação da sua revisão. Passado esses 10 anos, infelizmente, decaiu o seu direito. Então, portanto, todos que estão aí, repare bem a data que teve a aposentadoria concedida, sua pensão, os seus benefícios, para não perder o prazo de poder entrar com a ação de revisão, tá bom? Perdeu, não tem choro nem vela. Perdeu, não tem mais como reivindicar. Mais uma. Demétrios, quais são os documentos exigidos para analisar se tenho direito à revisão ou para dar entrada com a ação no Poder Judiciário? Interessante, olha, a cópia do processo administrativo é peça essencial, que é tudo o que aconteceu no seu protocolo da aposentadoria. Então, a cópia do processo administrativo, o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem os seus vínculos e os valores contributivos, documentos pessoais, são os documentos mínimos necessários para ingressar com um pedido de ação de revisão no Poder Judiciário, inclusive também no âmbito administrativo. Mais uma. Ana Paula. Já dei entrada nessa revisão no fórum e quando consulto o andamento do meu processo, consta que está
sobrestado por determinação judicial. O que significa? Ó, que legal. Então, ela já teve ação proposta. Só que aí, quando ela vai olhar o movimento, está dizendo que está sobrestado por determinação judicial. Significa que ele está aguardando a decisão do órgão do Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final no Poder Judiciário. É o último órgão, mas né, o que eles falarem, infelizmente, os juízes são obrigados a respeitar. Então, eles ficam aguardando a decisão do Supremo, porque se o Supremo falar que sim, todos os processos voltam a ter movimento e vão ser julgados procedentes. E se o Supremo falar que não, também todos serão negados. Ela está esperando eles lá votarem. Exatamente. Definirem efetivamente o que eles querem. Mais uma. A Vilma. Sou aposentada por invalidez desde 2015. Eu posso pedir revisão com base na tese da vida inteira? Pode. Qualquer tipo de aposentadoria. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez. Demonstrando que, pegando os valores lá de trás, você teria uma média mais vantajosa, pode ingressar com o pedido tranquilamente. Ufa. Mais uma. Luísa. Caso entre com a ação de revisão de tese da vida toda no Poder Judiciário, corro o risco de ter o meu benefício diminuído ou cortado? Olha só que interessante. É uma preocupação muito grande que as pessoas têm. Se eu entrar com a revisão, vai cortar meu benefício? Pode diminuir meu benefício? Olha, cortar o benefício não vai acontecer. Mas diminuir tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque o juiz, você faz um pedido a ele. Se você fizer o pedido errado, ele pode dizer, você pediu, eu estou dando aquilo que você pediu. Então, portanto, todas as pessoas, antes de ingressar com a ação da tese da vida inteira, têm que realizar cálculos, verificar se esta situação vai ser mais vantajosa e não correr o risco de ser prejudicado. É claro que a maioria dos juízes, quando verificam que vai diminuir o valor do benefício, acabam dizendo que não tem interesse na demanda. Mas eu acho que não vale correr o risco, certo? Então, tome cuidado antes de ingressar com a ação, tá ok? Continuando. Vitória. Já entrei com a ação de revisão da vida inteira. Terei que dar entrada em outra ação novamente? Ela também tá. Não tem. Ela já deu entrada, já tá lá tramitando. Na hora que o Supremo decidir o que eles vão fazer efetivamente, ela vai ter um movimento automático do pedido de revisão dela. Então, ela não tem que fazer nada, apenas esperar. Ela tem só que esperar, porque, na verdade, a gente nem pode solicitar 2 vezes o mesmo pedido no Poder Judiciário. A gente não pode discutir uma mesma situação várias vezes, até porque você assoberba o Poder Judiciário. Então, toda vez que tiver um pedido e uma causa de pedir que for igual, eles mesmos entendem que não pode mais, tá bom? Vicente, é verdade que é preciso um cálculo para saber se tem o direito à tese da revisão da vida toda? Então, isso que a gente falou, né? Várias vezes aqui durante a nossa conversa e nas nossas respostas. É obrigatório realizar um cálculo. Como que a pessoa pode fazer isso, né? Ela pode fazer isso com uma pessoa que consiga realizar cálculo previdenciário. Ela pode fazer que seja um contador, ela pode fazer com um advogado especialista na área previdenciária, ela pode fazer em sindicatos, mas não deixe de realizar esses cálculos, porque é muito preocupante você realmente fazer uma solicitação que pode vir a te prejudicar. Então, tome cuidado, não é todo mundo que tem direito a essa revisão da tese da vida inteira, tá? Entre em contato, se você quiser, com a doutora Patrícia. sosprevidenciario@uol.com.br é o e-mail da doutora Patrícia Evangelista. sosprevidenciario@uol.com.br. No Instagram, Patrícia Evangelista está como Patrícia Evangelista Oliveira. Ela também, ali você consegue se comunicar com ela. Patrícia Evangelista Oliveira. Muito obrigada. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Até breve.